Expulsões, lesões, problemas que a Ponte vem vivendo rodada a rodada. Em 5 partidas no comando da Alvinegra, Felipe Moreira precisou utilizar 5 escalações diferentes. Eu venho passando por essa dificuldade desde que assumi. Em quase todas as partidas a gente teve que modificar a maneira de jogar por ausência de atletas. Situações complicadas que deixaram a Macaca na zona de rebaixamento da Série B, distante do rival Guarani, próximo adversário na competição. No domingo, as duas equipes entram em campo pelo Derby 205 no Moisés Lucarelli. Pensando no jogo mais importante para nós no ano, né, uma semana cheia de trabalho para a gente focar no Derby, que é o jogo que para a cidade, as duas torcidas, é o jogo de rivalidade. Os ingressos para o clássico começaram a ser vendidos na manhã de hoje, nas bilheterias do estádio e também pelo sistema online. A expectativa é de que mais de 12 mil torcedores compareçam ao majestoso, apoio fundamental e de extrema importância para a Macaca buscar os 3 pontos dentro de casa. A gente vive para essa torcida, né? Que é apaixonada, que é exigente, e a gente sabe quanto é importante ela ter ao nosso lado. Esse ano a gente fez um jogo sem a torcida, desde que eu assumi, foi o jogo que a gente não foi tão bem no primeiro tempo. Depois contra o Ceará, que em casa você vê que a torcida nos apoiando, a gente fez um grande jogo, não conseguiu o resultado, mas já foi um grande jogo. Então, eu acho que todo mundo aqui na Ponte sabe, a gente trabalha por uma coisa, para dar alegria para essa torcida imensa que é a Ponte Preta, exigente como tem que ser, então a gente vai fazer de tudo para essa torcida sair alegre no domingo. No último derby, também no Moisés Lucarelli, vitória da Macaca por 1-0, com um golaço de Fecim. Isso ainda pela Série B de 2022. Com as equipes em divisões diferentes no estadual, o clássico ainda não aconteceu na atual temporada. Fatores que apimentam ainda mais o duelo do final de semana. Determinação, entrega, estratégia em cumprir as funções que a gente exige, porque é um jogo que tem que ter transpiração, tem que estar no sangue, né, do Ponte Pretano, tem que estar no sangue do nosso jogador para a gente fazer um grande jogo. Vamos analisar o time da Ponte, Vladimir Catarino, a Macaca que se prepara para um tabu, para defender um tabu de 14 anos. Como é que está a preparação da Ponte? Ainda com muitas dúvidas, né, Batista? O técnico Felipe Moreira ainda não sabe se poderá contar com Pablo, Diego e Eliel, entregues ao departamento médico, estão fora já há algum tempo. Terá a volta do Amaral no meio-campo, cumpriu suspensão automática na partida em que a Ponte perdeu para o Londrina, e também terá a volta do Gê. Escalação para o derby, então, vai ser difícil de descobrir, vai ser difícil, exatamente, né? Muitas são as possibilidades, não tem tantas opções assim em termos numéricos, né? De quantidade de jogadores no elenco, mas vai segurar o máximo possível, sem dúvida nenhuma. E aí, CH, sua análise da Ponte Preta, Macaca, que poupou o Gé, dá uma sobrecarga para o Gé, ou seja, ele foi poupado para o clássico. E aí o jogador vai se sentir com a responsabilidade exagerada para resolver a parada ou não? Ou você não pensa assim? É perigoso. Né? A sua linha de raciocínio é muito parecida com o que eu penso. Até outro dia, esse rapaz, não era atleta profissional. Ele tem pouca rodagem. E um jogo desse tamanho e a cobrança que vai ser, né? Eu não sei se ele jogo. Tem 2 outros jogadores que não estão jogando nada, que se não jogarem, a Ponte vai sucumbir. Eu estou falando do Elvis, estou falando do Matheus Jesus. Então, eu vi ontem atentamente a entrevista dele, dizendo que é o jogo da vida, é o jogo do ano, é o jogo não sei o quê. É verdade. O clássico derby sempre é diferente. Ele é muito importante. Não dá para tratar o derby como um jogo normal do campeonato, mas ele vale 3 pontos e ele é muito importante por 2 aspectos, para mim. Aliás, por 3. Pela rivalidade, evidentemente, mas pela situação da Ponte, que está na zona do rebaixamento, a Ponte precisa dos 3 pontos, e para o emprego dele. Se o time dele for mal, eu tenho a impressão que a semana que vem a Ponte vai ter um treinador novo. Então, apesar do
do presidente garantir essa coisa toda, mas em derby, se o time não for bem, sobra para o treinador. E nem acho correto isso, porque com esse atual elenco da Ponte, não dá para fazer milagre. Ninguém faz milagre, derby. Que nem tudo é culpa do treinador. Ele escolhe as peças e ele, como não tem muita opção, não tem nem jeito de errar. A defesa vai ser a mesma, o meio-campo vai voltar o Amaral ali, e na frente vai jogar quem tiver à disposição fora do departamento médico. Simples assim. Que o time vai correr, que a torcida vai prestigiar, que vai estar lotado o campo, que ele vai ter aquele, sabe como é que é, né, Catarina? Entra no vestiário, vamos lá, que não sei o quê, porque nós vamos atropelar. Isso aí, para mim, não adianta nada. Né? O que vale é trabalho, estratégia de jogo, execução de plano tático e estar equilibrado. O jogo é importante, mas se não acontecer o equilíbrio emocional, você pode perder a partida em 2 minutos. E ainda falando sobre a questão do Gé, Batista, tudo depende também de quem vai jogar ao lado dele no ataque, né? Ele é um jogador que já está habituado a jogar, por exemplo, ao lado do Pablo Diego. São jogadores que se completam com características diferentes. Então, se não contar com o Pablo Diego, contar, por exemplo, com o Dudu Ratamoto ou com o próprio Cássio... Ou 2 jogadores são destacados para falar. O Ivan Quaresma, quando estava na Ponte, ele era quase sempre ele que falava, bem articulado e tal, e botava esse gás. Isso aí serve para uma coisa, para o time não entrar dormindo em campo e tomar gol logo no começo do jogo. Então, os caras entram em campo, entram pilhados, né? Entram ligados, mas não é isso que vai definir a partida, porque com 15 minutos de jogo isso aí já foi por água abaixo. Experimenta não treinar direito, experimenta não se condicionar fisicamente para ver se essa papagaiada aí resolve. Mas tudo bem, eu respeito. Eu não estou discordando, não. É minha opinião. Eu acredito em trabalho, em competência. Agora, a coisa emocional, não sei o quê, legal, ajuda, mas não é determinante para mim. Especialmente em clássicos, o emocional conta muito. Batista. Conta muito. Batista, você acha que precisa de alguma coisa? Eu acho. O cara entrar não ligado e motivado? No futebol e na vida, em qualquer outro esporte. Você nunca ligou de manhã, 6 da manhã, para eu vir aqui motivado para trabalhar. Não. Desculpa, eu discordo de você, cara. Isso é questão de ser profissional. O cara é profissional, o cara tem que estar motivado todo dia. E se não estiver feliz onde está, pega a mala e vai embora. É isso que eu acredito. Em trabalho, em competência, porque o fato é, e você fala muito bem disso, né, Batista? O fato de estar vivo, com saúde, a gente tem que levantar e agradecer todos os dias. Agora, o cara está recebendo, me parece que pagou tudo em dia aí, sim, Catarina, você que tem informação. O cara está jogando na Ponte, um time de tradição, uma cidade gigantesca de Campinas. Um derby. Precisa ficar lembrando o cara para o cara ter motivação para entrar em campo? Ô Batista, desculpa. A nossa atividade é diferente, né? Não há necessidade disso. Mas eu tinha amizade com um diretor de uma empresa de bebidas. E as empresas que vendem bebidas, elas fazem isso. É uma reunião às 7 horas da manhã e o cara manda uma pilha ali nos vendedores, que saem para a rua porque a pancada é muito forte. Houve muito não. E houve, inclusive, não, mas aquele não assim que machuca o coração do cara. Vendedor precisa dessa parte motivacional. Se ele não tiver essa parte motivacional, recebe o primeiro mão, o segundo, o terceiro, ele volta para casa, entra embaixo da coberta e vai dormir. Arrebenta com o cara. Arrebenta. É aquela história do vendedor, né? O diretor falou, olha, você tem sorte, porque eu já dispensei 7 hoje, mas eu resolvi atender você. Aí ele falou, eu sei, era eu. Ele foi lá 7 vezes, não foi atendido, na 8ª o cara resolveu atender e ele fez a venda. Futebol é mais ou menos isso, né? O jogador ele precisa dessa condição emocional, é evidente que tem que treinar, é claro que tem que saber jogar futebol. É importante estar bem preparado fisicamente. Tudo isso, se não tiver, não adianta nada. Eu lá, né? Estou motivado. Não acontece nada. É um complemento. O emocional, ele faz um atleta ganhar ou perder uma competição. Um jogo importante. Mas tem que tomar cuidado, né, Batista? Para a motivação não se tornar ansiedade, né?
não se tornar pressa desnecessária, isso tudo pode atrapalhar. Então tem que ter uma medida bem correta aí entre motivação e pilha demais para não atrapalhar ainda mais a cabeça, no caso principalmente dos jogadores mais jovens, né? É isso aí, acompanhe o Derby 205 aqui na tela da Band, 18 horas, transmissão em rede nacional. A equipe que vai comandar o Derby é a equipe de São Paulo. No sábado, sempre a nossa equipe, domingo, a equipe de São Paulo. E você vai acompanhar também uma programação especial na Rádio Bandeirantes e no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai ter muitos presentes para quem participar do canal de vídeos.